Boa tarde, companheiros. Aguardando aí o nosso amigo Antônio Machado chegar para iniciar essa conversa aí, hein, companheiro? Entra aí, Antônio. Hoje a internet está pegando para valer todos nós, hein? Nós está nos deixando fazer aqui o nosso bate-papo aqui, bate-papo tabuão. Né, companheiro? Vamos lá, companheiro Antônio Machado, entra aí. Nós fazemos um bate-papo aqui. Eu participo na segunda e na sexta-feira, sempre conversando aqui com o amigo Antônio Machado sobre os dados do dia relacionado à Covid-19 na cidade, né? Brasil e mundo. E também a gente entra em alguns temas locais, conversando sobre a conjuntura da cidade, né? O que está acontecendo politicamente e o que nós podemos contribuir aqui no debate e trazendo informações para vocês, né? Então, estamos aí aguardando o Pedro Antônio Machado entrar no ar, que ele... Hoje a gente está num dia terrível de internet. Acho que é para todo mundo, né? Aliás, estou até com esse boné hoje aqui, em homenagem a um dos pontos aí que nós vamos comentar, que é a, as manifestações de ontem, né? Foram muito significativas, foram manifestações que mostraram que o povo está disposto a voltar à rua e defender aí a democracia, defender a diversidade, o livre diálogo na sociedade, né? E hoje a gente tem visto aí um clima autoritário, o governo incentivando, né? A violência, querendo parar os movimentos sociais. Ô, companheiro, voltou aqui. Manda Tá, pau Antônio aí que eu estava Machado? escutando tudinho, pode falar. Eu Eu escutei iniciei bem, se foi aqui, bem, vai falando aí. meio que avoado aqui, enquanto você, aguardando você entrar, né? É que Eu estava tava eu comentando dei aqui início, das... É, eu dei início e caiu, mas fica à vontade, manda pau aí. então, eu estava só comentando um pouco sobre as manifestações de ontem, né, que eu dizia que foram significativas, né, e a gente vai comentar um pouco, né, sobre a conjuntura local e algumas informações aí a mais que a gente possa contribuir com as pessoas que nos acompanham, né, mas está aberto aí para você fazer a abertura tradicional com os dados da cidade, do Brasil e do mundo sobre a Covid-19, meu amigo Antônio Machado. Mas do Brasil e do mundo, vamos lá. Na realidade, Maurício, obrigado aí por ter segurado a onda, porque na realidade eu dei o iniciar e a internet caiu. Hoje o meu prédio está com problema na rede, porque quando a gente pensa que vai, cai de novo. Então fica à vontade de se cair novamente, assume o padrão aí, manda a bala. Mas é assim, eu não consegui como é que ficou 3 mortos hoje, né? 500 casos confirmados e 41 pessoas internadas. Eu estava escutando uma parte do que você falou, aí está dando o informe da Paulista, né, e das manifestações. A gente viu pela televisão, assistimos pela internet, onde na realidade fura o cerco, né, do que tem acontecido no Brasil e no mundo. A internet hoje está aberta para a gente conseguir o acesso direto. Tem a mídia ninja que passa sempre direto ao vivo de qualquer manifestação e de todas as manifestações do Brasil inteiro. Então eu consegui acompanhar ao vivo ontem pela mídia ninja, pelo canal do YouTube deles. E ali eles mostraram Brasília, mostraram a Bahia, mostraram o Rio de Janeiro, mostraram o Rio Grande do Sul, mostraram São Paulo, mostraram as grandes metrópoles onde realmente o povo foi à rua, o povo de esquerda, o povo antifascista, o povo anti-Bolsonaro, né? Ante tudo que Bolsonaro representa. Exatamente. Infelizmente, a gente está com essa novidade aí do final de semana, que foi a negação do Bolsonaro de apresentar os números do Covid-19 à população brasileira, né? E isso fez com que a Rede Globo atrasasse o seu boletim
diário no Jornal Nacional para fazer aquele boletim na sexta-feira, boletim Rede Globo, que deixa a gente com o coração batendo, né? Será? Quando tocou a musiquinha do plantão Jornal Nacional, eu posso te garantir que quem sabe o homem caiu, né? Mas não era só o número de brasileiros que faleceram naquele dia, né? Então, sexta foi assim, sábado foi assim, ontem, durante o Fantástico, eles divulgaram, mas durante o Fantástico, depois deles já terem comentado a respeito, quebrando aí. Ele acha que não informando a Globo, não estará informando o Brasil. Só que o Brasil está mudado, né, Maurício? O mundo mudou e parece que esse cara ainda não entendeu. 594.116 casos confirmados no Brasil, mortes 37.312. Esses números aqui com certeza estão desatualizados, porque agora não está sendo mais informado online. Entre hoje e amanhã é onde aumenta um número maior de mortos e óbitos e acaba se aproximando a 40 mil. É o que vai acontecer nesses dias, né? Mas você estava falando aí a respeito das manifestações. Qual foi a sua impressão sobre as manifestações? A que eu tive foi a melhor possível. A sua, me fala aí um pouquinho. Eu peguei uma parte da sua fala, mas não inteira. Então, eu acho que foi bastante interessante, considerando que não houve uma grande mobilização para chamar a população à rua, em termos de centrais sindicais, de partidos políticos, né? Organizações da sociedade civil. Inclusive, se você perceber, ficou um pouco dividido aí, né? Esse pessoal dos liberais, né? Os progressistas liberais, ficaram meio divididos em ir para a rua ou não, né? Mas quero dizer para você que a direção nacional do PT mostrou apoio claro, né, à movimentação e também que, lógico, pedindo todos os cuidados e tal, mas que a gente não tivesse medo de ir à rua. E muita gente foi, né? Alguns movimentos mais organizados se fizeram presentes, a vanguarda do movimento social, né? E então a gente considera que foi muito importante. E os bolsonaristas, um fato interessante é o governador de São Paulo, ele fez lá, o prefeito também, né, fizeram uma média, impediram o movimento no mesmo lugar, né, de pessoal diferente. Então o pessoal do Bolsonaro ficou lá na Paulista, com 100, 150 pessoas, e o Lago da Batata ficou absolutamente lotado com a militância progressista de esquerda, antifascista, que foi fazer lá o seu registro, o seu protesto contra o que vem acontecendo. Além de outras coisas, como o racismo, né, que está muito impregnado aí nesses atos também, né, devido aos Estados Unidos. Teve uma situação muito complicada também, que foi aquele patrão, ou aquela patroa, que é primeira-dama, na cidade de Tamandaré, no Recife, que não cuidou bem do filho da patroa, enquanto a patroa, perdão, não cuidou bem do filho da empregada, enquanto a empregada foi cuidar bem do cachorro dela, né? Então, naquela situação lá, ela não cuidou bem da criança, a criança caiu do prédio lá, você viu, foi uma comoção geral, e quando foram ver, a mulher é primeira-dama do município de Tamandaré, marido prefeito, e aquela senhora que era funcionária da família, na verdade, era empregada pela prefeitura, né? Você vê como é que é essa nossa elite, né? Não quer gastar nem com o dinheiro da empregada, né? Quer tirar do recurso público, ele já recebe um salário muito alto, provavelmente. Mas, assim, no geral, foi muito positivo, muito bom, e mostrou que o povo também está disposto, assim que der o ok sobre essa questão do isolamento, do Covid-19, o pessoal vai com força para a rua para botar abaixo esse face nazista aí, que é o Bolsonaro, viu? E, infelizmente, né, Maurício, a manifestação ontem, mais uma vez, a Polícia Militar, infelizmente, mostrou a que veio, né, a Polícia Militar, porque foi justiça, como você falou, que não poderia se nenhum dos lados
se juntar na Paulista. Até aí, normal, a esquerda veio para o Largo da Batata e ali foi feito o movimento dos antifascistas, como forma de fugir da decisão judicial em que não se podia se juntar ou se manifestar na Paulista. Ao mesmo tempo em que estávamos aqui, estávamos, no caso, os antifascistas estavam no Lago da Batata, foi se juntando uma turminha de fascistas lá na Paulista. E a polícia nada fez novamente. Quando a Paulista, eles bloquearam, teve, tudo bem que já tinha acabado a manifestação, segundo quem estava lá, né, o nosso enviado especial para assuntos aleatórios, convide o nosso querido Marcelo Mendes, ontem esteve lá também, ele falou que até 4 horas da tarde não tinha bagunça, né, que estava tranquilo e que não teve problema. Porém, ele conta que após esse momento, né, esse primeiro momento de calmaria, o pessoal tentou subir e a polícia realmente... deixa eu baixar o volume aqui que tá me atrapalhando aqui, peraí. Aqui, agora sim. E o que aconteceu? Segundo o Marcelo, até as 4 horas que estava o pessoal organizado no evento, não houve problema nenhum com a Polícia Militar, porque eles estavam cuidando para que jovens não entrassem em atrito. Porém, que ao final, todo mundo deveria ter se dispersado, alguns jovens se dirigiram, né, no caso, a Paulista, subindo pela Teodoro Sampaio ali teve uma confrontação feia da PM, e inclusive tem imagens já rodando na imprensa hoje, já está na internet, com atitudes da Polícia Militar muito parecida com as atitudes que levaram o cidadão negro, né, americano a óbito. Ou seja, aqui no Brasil, a Polícia Militar continua, infelizmente, com a mesma postura que sempre teve, né? E, infelizmente, com o ok do Palácio do governador, com o ok do Dória, né? Infelizmente, quando ele solta a polícia e para cima dos jovens, da forma que soltou, segundo as imagens, pisoteando os jovens, dando cacetada, parando os jovens na rua apenas que estavam andando ali. A nossa outra amiga também, a Idália, jogou áudios da Teodoro Sampaio, no momento em que a polícia agredia os jovens, de todos os cidadãos nos seus apartamentos, fazendo panelaço em repúdio a esses policiais. Então, assim, infelizmente, o que a gente tem percebido é que o jogo antifascista contra fascista continua. Infelizmente, essa é uma realidade que não quer calar. E a gente quer dizer que foi tudo bem quando se diz que se esperava uma atitude do Bolsonaro contra os antifascistas, né, contra o movimento antifascista, mas, na realidade, as próprias PMs, em suas atitudes individuais, acaba sendo liberada, né, pelo governador de São Paulo. Então, essa animosidade que existe entre PM e movimentos sociais, entre PM, jovens estudantes, e hoje, né, com essa nomenclatura de antifascista, parece que não vai dar um bom caldo, né? A gente vai ter que lidar com essa situação com calma, né? O que a gente vê é que teve alguns pontos de violência, né? Mas, na verdade, dessa vez foi um pouco localizado, né? Por quê? Aí é como você falou, é a ação individual de um policial ou de outro. Porque ontem era de interesse também de uma parte da mídia propagar esses movimentos. Esses movimentos de ontem são tipicamente anti-bolsonaristas, entendeu? E uma parte da imprensa também está na oposição a Bolsonaro. Então, se tivesse alguma questão de violência mais explícita, eles iam dar publicidade, né? Mas como houve alguns pontos localizados, eles preferiram, como a imprensa aberta, ela
ela mostrou positivamente os movimentos, que não é do hábito deles. Eles gostam Sim. de, eles gostam de dizer que atrapalhou o trânsito, que quebrou, que fez bagunça e tal, né? E dessa vez eles fizeram um meio-campo ali, porque eles estão. Uma parte da imprensa resolveu fazer. Se arrependeram, né? Resolveram fazer oposição a Bolsonaro. Então, por isso que a gente viu alguns pontos só localizados de violência contra manifestantes. Mas tem sim, sempre tem, porque a mentalidade do policial é sempre formada não para defender o cidadão, né? Mas para se defender do inimigo. Então, o cidadão vira o meliante, vira o inimigo, desde que estejam do outro lado em alguma situação. Pode ser um movimento social, pode ser uma ocupação, pode ser, sabe? Então, a mentalidade dele é sempre do inimigo, do adversário, não é de proteger o cidadão, de apartar a briga, entendeu? O polícia aparta a briga batendo nos dois ou no outro. Na É, Paulista, semana passada, foi batendo nos corintianos e protegendo a. É assim. corintianos que essa semana também estavam lá, né? O Marcelo Mendes foi pelo chamado também ele é petista, né? Do nosso PT aqui do Tabuão, e esteve lá também atendendo ao chamado da Gaviões da Fiel, e lógico, dos movimentos que se juntaria lá. Ah, infelizmente, a mídia, né? Infelizmente, eu quero dizer, é porque a mídia vem tarde para esse jogo antifascista. Né? A mídia está aprendendo da pior forma, ao ser censurado. Né? Toda a direita golpista, representada pelos grandes telejornais do Brasil, né? Todas as redes Estadão, de Folha, o televisão, Globo, JN, Bandeirantes, mesmo a Record, hoje a única que ainda está sendo protegida pelo bolsonarismo, a é a única salariando rede. do Bolsonaro. Mas, mas mesmo ela já está levando. Tá tendo. Tudo bem que a gente pode falar, não, mas a Record ela está feliz em punir seus jornalistas que quiserem fazer jornalismo sério. Tudo bem, a gente pode pensar assim. Mas, na realidade, os jornalistas todos estão fazendo sua meia-culpa interna e tentando voltar atrás na situação de ter defendido. Já estão envergonhados de ter defendido o Bolsonaro, né? Já é um grande ato para nós da esquerda. Mas ainda é pouco. Uma das manchetes e a grande discussão do final de semana foi a não assinatura do Lula no abaixo-assinado, em um dos manifestos, pedindo a queda do Bolsonaro ou o impeachment do Bolsonaro. E, na realidade, eu vejo como uma polêmica sem sentido, porque o Lula é contra o Bolsonaro desde sempre. O PT é contra o Bolsonaro desde sempre. Existe pedido de impeachment protocolado lá de pessoas ligadas ao PT desde sempre. São mais de 35 pedidos de impeachment e nós estamos lá apoiando todos os pedidos de impeachment. Então não existe o Partido dos Trabalhadores contra, como não existe declaração do Lula a favor do Bolsonaro. Então, essa tentativa do Ciro Gomes, de Fernando Henrique, de algumas pessoas que fizeram um manifesto fraco, segundo a ótica do petista, né? Fraco porque não fala do golpe, fraco porque não fala das perdas dos trabalhadores, né? Das perdas de direitos dos trabalhadores, não tem lógica, né? Uma coisa totalmente sem lógica. Sinceramente, eu não consegui entender isso. Aliás, a gente entende, né? O pior é que a gente entende, né, Maurício? O que está acontecendo? Qual é esse jogo da grande imprensa? Olha, Machado, o que está acontecendo é que estão se montando uma estratégia de que existe uma extrema-direita, abre aspas, uma extrema-esquerda e o centro. Na verdade, isso não existe. O que existe hoje é a extrema-direita com Bolsonaro e seus apaniguados e seus generais, um governo tutelado pelo poder militar, né? Isso é um lado.
O outro lado é aqueles progressistas, cidadãos, democratas que defendem os direitos da classe trabalhadora e os direitos civis. O que está acontecendo? Tem um grupo se organizando em torno da defesa dos direitos civis. Uma democracia meia marota. E o PT e o presidente Lula, ele defende a democracia dos direitos civis e dos direitos sociais. Só que esse grupo que está se organizando aí no paralelo, que é chamado para dar entrevista na Globo, eles são favoráveis ao discurso do direito civil, mas ficam ali no meia-boca sobre a questão do direito social. Então, o que está em jogo é a defesa, a gente tem que ser revolucionário na defesa da Constituição de 88, e é o que Lula está falando. O que Lula está defendendo? Ele está defendendo que o povo volte novamente ao orçamento do país, que está sendo tirado todo dia. É por isso que ele não está assinando certos manifestos, porque não fala dos direitos sociais, não fala da reforma da Previdência, não fala da reforma trabalhista, não fala da desregulamentação do trabalho. Isso tem a ver diretamente com as pessoas pobres, com a classe trabalhadora, a classe média assalariada. Vai para 5 anos já que nem Michel Temer, nem Bolsonaro, que é continuidade, igual você fala sempre, de governo, da direita, extrema-direita, já vai para 5 anos que eles não atualizam a tabela de imposto de renda. Isso está também corroendo a renda da classe média salariada, remediada, entendeu? Então, é disso que nós estamos falando. Democracia não é só direito a falar, direito a escrever, direito a se expressar. Democracia é direitos sociais, direito de qualidade de vida, direito de saúde com qualidade, educação com qualidade, entendeu? Então, isso é direitos democráticos. É isso que a gente luta. Falam que o PT não assinou a Carta de 88, mas quem mais fez obedecendo a Carta de 1988 foi o PT no governo, nos 12 anos, 13 anos. Então é isso. Então, fez funcionar, né? Olha, e não colocou tudo para funcionar, que estava escrito lá na Constituição. Então eles entraram já desmanchando a ideia desse governo, é isso mesmo, é desmanchar tudo que foi feito de 2003 a 2014. Então, é nessa defesa que nós estamos. Nós somos a favor do impeachment de Bolsonaro e tal, mas não para continuar com a mesma política com Guedes. Sim. Mesma política com, entendeu? Com a tutela de general. E isso não é democracia, tutela de general. Os direitos do Lula ainda do Temer, né? Nós conseguimos entender. Nós conseguimos o Temer, em nada mudou do Bolsonaro. Na realidade, o Bolsonaro piorou o que o Temer já vinha fazendo. O Temer entrou com modificações na carteira de trabalho, na legislação trabalhista, e o Bolsonaro só vem para piorar. Mas, Maurício, hoje já estamos aí com 23 minutos, se a internet não está ajudando, eu queria que você desse uma palavra aí a respeito da situação que está Taboão-Prev. Parece que foi adiada a votação, você acompanhou um pouquinho. Fala para a gente como é que está. Trazendo aqui para Taboão o problema do convite, também o problema da Taboão-Prev, também a licitação em andamento. A gente tem assuntos aqui em Taboão da Serra que são caros, né, para a população taboanense. Então, essa questão da licitação do transporte continua aí no limbo, né? Porque no momento não é pauta do Poder Legislativo Municipal por conta da Taboão-Prev. Taboão-Prev, o prefeito mandou semana retrasada aí um projeto de lei pedindo adiamento do repasse da contribuição previdenciária patronal para dezembro, ficar de março até dezembro sem pagar as contribuições patronais, causando um rombo de aproximadamente 25 milhões de reais, né? Isso é uma coisa. Aí chega na Câmara, os vereadores fizeram a discussão lá, aprovaram a urgência na votação, né? Por conta do pedido do prefeito. Como o prefeito tem maioria na Câmara, ele tem 10 dos 13, né? Então foi aprovado a urgência. Então eles fizeram a discussão, marcaram uma
sessão extraordinária para domingo. Então, domingo ficou várias horas lá debatendo, cada vereador fazendo seu discurso contrário e o outro a favor, entendeu? E, no final, eles adiaram a votação, estenderam a sessão até terça-feira. Estenderam por 24 horas, então vai até a próxima terça-feira, amanhã, né? Famoso amanhã. Então, o projeto não foi ainda aprovado, está em discussão, né? O superintendente foi chamado pela Comissão de Finanças da Câmara Municipal, o vereador André Egídio, ele não compareceu, e aí eu até, como eu já falei na nossa conversa anterior, acompanhei um pouco da audiência pública que o vereador chamou, né? Mas ele estava falando sozinho lá, não sozinho porque tinham servidores acompanhando pela internet, né? Mas os questionamentos que ele ia fazer, ele acabou não fazendo porque o superintendente não compareceu. Então, acho que o debate vai continuar amanhã, a gente não sabe até quando isso, mas uma coisa é certa, o prefeito municipal tem maioria parlamentar para aprovar na hora que eles quiserem, entendeu? Está fazendo lá uma graça, adiando e tal, para atrair aí os servidores, né? Mas para ver se acompanha a sessão. O pessoal está assistindo a sessão, o pessoal está ligado no assunto. Porque sempre quem está ligado não é os 6 mil servidores, é aqueles que mais atuam pelo funcionalismo, né? Então está sendo acompanhada essa questão. E hoje eu até fiz um trabalho aqui, ainda falando de servidor, viu, Machado? Sim, fica à vontade. Fiz uma tabela aqui relacionada ao piso salarial do servidor, né? Que vinha sendo congelado aí desde 2010. Teve um reajuste aí de 9% em 2019. E aí, por exemplo, aí eu coloquei aqui uma tabela, até mandei para um grupo de servidor aí, servidor da prefeitura, professor PEB 1, quando foi feito o plano de carreira lá em 2010, eles tinham um salário base e um monte de penduricalho, né? Juntou os penduricalhos no salário base e criou um piso único para acompanhar aquele piso nacional que foi criado pelo Lula, lembra? Sim. Piso nacional dos professores. Todo município teve que se adequar. Tá bom também. E aí teve o plano de carreira, né, do magistério. Aí, quando foi lançado o plano, aprovado, né, em 2010, o professor recebia o equivalente a 4 salários mínimos de piso, né? Piso salarial. Certo. Aí, de 2010 para cá, mesmo com esses 9% dado ano passado, o piso inicial do professor de educação básica, o PEB 1, né, da rede municipal, ele equivale hoje a 2,3 salários mínimos. 2,33 para ser exato. Então, eles perderam praticamente 50%. Não eles, os outros servidores também, entendeu? Mas estou dando um exemplo aqui das perdas acumuladas durante o tempo, que não recuperou nadinha, e, além de tudo isso, o prefeito ainda quer deixar de pagar a Previdência por 10 meses, né? Não dá, né? Tem que cortar em outro canto, né? Porque do servidor não dá. Complicado, seu Maurício. Infelizmente é bem complicado e o jogo não vai ser. A verdade é que o jogo vai ser difícil ser virado, porque, como você colocou, o prefeito já tem lá 10 vereadores a seu comando. Infelizmente, a Câmara de Vereadores, no momento, em Taboão da Serra, está totalmente, né, aliada ao prefeito, e como esse projeto vem de lá, dificilmente alguns vereadores, como você falou, já declararam que vão enfrentar os servidores, quer dizer, como se falar mal dos servidores fosse bom para ele. Incrível, né? Incrível como um vereador, que é um servidor, consegue pensar dessa forma em algo que, na realidade, é de interesse mínimo, que é previdência, quer dizer, a aposentadoria do servidor. Eu não consigo entender. Servidor é linha de frente hoje na Covid, aí, na luta da Covid.
Sim. Servidor da saúde, principalmente. Sim, os exemplos de servidores em má situação financeira estão aí. E servidores, inclusive, aposentados, né? A gente teve casos aí de Sim, pessoas passando aposentado, sofrendo muito. necessidade. Infelizmente, as pessoas falam, o servidor ganha, está empregado para o resto da vida. Só que não entende que os salários são sempre baixos em comparado com a iniciativa privada. E, além disso, quando você se aposenta, você não se aposenta com o valor que você ganha. Porque o povo ainda está com a lei antiga na cabeça, onde o servidor aposentava com o último salário. E isso não existe há muito tempo no Brasil, né? Desde, A população, de uma forma geral, ela não entende que o servidor não se aposenta sequer com o valor que ganha. E isso é até normal que fosse assim, só que o jeito que se fala parece que o servidor vai se aposentar com esse último salário aí. Não é. É uma não, sacanagem que a própria sociedade faz com o servidor, ao não entender o plano de carreira e como funciona a aposentadoria. Isso é para todos, né? Para todos os servidores é, de todas não consegue ter. A menos os amiguinhos dos deputados, né? é porque quando fala servidor, acho que o pessoal só lembra de desembargador, ministro do Supremo, fiscal da Receita Federal, delegado federal, né? Esse pessoal aí, eles são a elite do serviço público, né? A maioria do serviço público está na sala de aula, está no balcão do posto de saúde, tá lá no consultório médico, está lá, entendeu? Está lá na enfermaria. Essa é a maioria do servidor público. E 70%, 80% é mulher, entendeu? Tá nos, você vê aí tem um corpo de segurança também, aí você vê o funcionário público, a maioria é aquele ali, o guarda municipal, o PM, o professor, o enfermeiro, o médico, entendeu? Aí tem os cargos burocratas, mais burocratas, de fiscalização tal, esses aí, nos municípios, é como eu te falei outro dia, numa outra conversa que nós tivemos, relacionada à fiscalização, Covid, servidor público, a gente tem 20 fiscais na cidade, entendeu? 20 fiscais de postura e renda, entendeu? Então é. E não é elite do serviço público, não. Eles não ganham mais do que 5 salários, não. E olha lá se ganhar. Não ganha. Entendeu? O piso deles é bem mais baixo do que isso. Acho que é 2.500 o piso do fiscal. Então, não é nos municípios que estão os grandes salários. O poder que tem grandes salários é o poder judiciário. Mas ali é uma coisa que precisa ser revista, né? Precisa abrir. O Lula uma vez falou que tinha que abrir a caixa preta do judiciário. Quase caçaram ele. Mas até hoje ninguém abriu. Mas é lá que está Difícil, essa elite da difícil. elite. Não, eu vejo os debates, pessoal, né? Eu vejo esse debate, né, hoje com lives aí toda hora, você vê muita gente fazendo debate e sempre culpando o PT porque esteve no poder e não fez as modificações tão sonhadas pela esquerda. Só que É, nunca fazem a conta de que não dava para fazer, porque qualquer modificação, agora está aí o Bolsonaro, ele assina uma lei e a lei não passa no Congresso. Porque, embora ele tenha uma maioria de direita, ele faz projetos que tão nem, ruins, que que nem mesmo a eles direita não apoiam. consegue votar, porque é anticonstitucional. O Moro, ele levou o Moro para ministro da Segurança Pública, né? No caso, na realidade, é o ministro da Justiça, Marreco de e que Maringá. comandava toda a segurança pública, super ministério. Ele foi fazer uma lei, propor uma lei, e baixou por um decreto, no caso, foi como chama quando cai a lei, um decreto do Bolsonaro, tem a palavra correta que me sumiu aqui agora, mas o Bolsonaro baixou uma lei que caiu no Congresso, quer dizer, teve que ser vetada pelo próprio presidente, porque está cheia de coisas inconstitucionais, né? E isso, infelizmente, é a regra desse governo, é fazer coisas erradas que não passa nem pela base de direita, porque eu costumo falar aqui que nesse Congresso nós temos de 503 deputados, 400 direitistas. Com Fácil, certeza. fácil. São deputados que, mesmo eleitos por partidos ditos de esquerda,
não são de esquerda, eles são de direita. Na hora de votar lá, vota com o Bolsonaro quase abraçando. Mas mesmo estes, graças à incompetência desse presidente e dessa turma que está no poder, nem eles conseguem votar. Mas, Maurício, estamos aí com 35 minutos. Se lembrar de alguma coisa, aí você vê que a gente começa a falar, é difícil parar, mas hoje eu realmente tenho um outro compromisso aqui, um pouquinho antes também das 6. Se tiver alguma coisa aí que ficou para ser dita, assuntos nunca nos faltam, né? Se a gente fosse falar, continuar falando aqui, a gente tinha mais 10 assuntos aí pautados. Claro. Mas se lembrar de alguma coisa, fica à vontade para fazer as considerações finais. Ok, quero agradecer aí a participação, pedir desculpas porque eu entrei aí na sua frente, né? Não, eu te agradeço que você tem a coisa certa, você entrou e... Iniciei uma pauta aí, né, para ir ocupando o horário, enquanto você entrava, e assim, estamos à disposição, né, contente pelo pessoal começar a sair à rua, né, organizadamente, começar um movimento aí, real, com o povo na rua, para não decidirem por cima se Bolsonaro fica ou sai, né? E assim, à disposição. E vamos à luta, companheiro. Vamos informar o pessoal aí, se informar também. Não, tamo junto. Ô, Maurício, uma coisa que eu não vi, se você falou que você entrou na live antes de mim, porque caiu aqui no início, mas estava programado para a gente mandar um abraço para o Oderlan, nosso querido professor Oderlan, que está passando por um momento difícil aí, né? Parece que foi diagnosticado Covid, está fazendo o tratamento, está em casa. Essa semana não vai ter live com ele, e o motivo é esse: a gente está suspendendo as lives da semana com o professor Oderlan, que seria até uma manhã, vai ficar para outra semana, e mandar um abração aí para ele, estimar melhoras, né? Que realmente ficamos preocupados com a situação. Se tiver alguma notícia nova dele aí, que quiser complementar, fica à vontade. Não, ele só, né, desejar as melhoras o mais rápido possível e que se recupere mais breve, né? Ele relatou que fez uns exames lá, né, deu suspeita, então ele está recluso. Mas tem um outro companheiro aí que nós precisamos mandar aí orações, mandar pensamentos positivos. É o companheiro Sérgio Silva, do Samorrites. Bacana, ele passou por uma cirurgia. Passou por uma cirurgia esses dias, a esposa dele entrou em contato, né, para informar que ele estava um pouco fora do nosso convívio aqui, dos grupos do petistas, né? Então ele passou por uma cirurgia, esteve muito mal ali no HGP, mas ela esteve visitando ele, disse que ele está começando a recuperar, e a gente faz fé e um pensamento muito positivo para que ele recupere logo e volte aí à luta. Um rapaz bom do Samorrites e merece todo respeito e consideração e pensamento muito positivo para ele. E o professor Derran também, claro. Uma boa tarde, então, campeão. Um abração. Tá chegando meu café aqui. Oba! Ainda deu tempo de tomar um cafezinho. Ela achou que eu ia fazer 1 hora de bate-papo hoje e ia trazer só com 50, eu acho. Ó, um abraço a todos. Maurício, muito obrigado pela presença aí. E estamos juntos. Aqui é o nosso espaço. Bate-papo tá bom, nossa. Eu erro. Eu sempre erro a direção da câmera aqui, né? É assim, é Lula. Um abração. Fica por aí que eu preciso bater um papo.